A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sábado, 19 de agosto de 2023, tem como título: A anatomia dos sexos serve ao propósito divino da sexualidade e da reprodução. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, do versículo 4 ao versículo 6, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Queridos, a intimidade e o prazer conjugal são dádivas que se concretizam pela relação sexual. Para tanto, Deus criou a primeira instituição humana, o casamento. O casal não deve ter encontros íntimos apenas quando intenciona ter filhos, mas também para satisfazer uma necessidade natural quanto à sexualidade humana, tanto do homem como da mulher. Não é sem razão, que o apóstolo Paulo instrui, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, que o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Benevolência, queridos, nesse contexto, refere-se ao prazer sexual, que deve ser desfrutado mutuamente no casamento. Uma das características do casamento, queridos, é ser monossomático, isto é, dois corpos que se unem tão intimamente para serem apenas um. Como está escrito, e serão os dois uma só carne, como diz a Bíblia em Gênesis 2:24. E Jesus reafirma, essa característica do casamento no texto bíblico que lemos hoje. Portanto, queridos, devemos ter por heresia aqueles que proíbem o casamento e o legítimo desfruto do prazer que ao casal é devido. Não só no livro dos Cânticos, mas também dos Provérbios, se pode ver orientações diretas nesse sentido. Pois como está escrito em Provérbios 5, versículo 18 e 19, Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Este versículo, inclusive, aí depõe contra o ultraconservadorismo de alguns religiosos moralistas, que dizem ser pecado o marido sequer tocar nos seios de sua esposa. O texto bíblico diz o contrário, e explicitamente, sem alegorias ou tipologias, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer. Alan Pallister, comentarista bíblico, afirma que o eros, o amor sexual, sem dúvida é um elemento que deve ser valorizado na relação dos casados. E diante do trato bíblico deste tema, não vejo por que pensar diferente. Os hormônios presentes no corpo de cada um, que despertam a libido, também foram colocados ali por Deus. Logo, queridos, não deve o marido repreender a esposa por ela desejá-lo, e nem deve a esposa reprovar o marido por ele desejá-la. O verdadeiro cristianismo considera o sexo uma bênção de Deus para ser desfrutada legitimamente dentro do casamento. O cristianismo, queridos, glorificou o casamento mais do que qualquer outra religião, diz o crítico literário C.S. Lewis. E quase todos os poemas de amor mais arrebatadores do mundo foram produzidos por cristãos. Se alguém disser que o sexo em si é algo ruim, o cristianismo irá contradizê-lo imediatamente. O que o cristianismo reprova, queridos, é a conduta sexual ultrajante, que não preza pelo temor a Deus, pelo respeito ao próximo e pelos princípios éticos solidificados na palavra. Nós condenamos a fornicação, o adultério, a homossexualidade, o incesto, o estupro, a coisificação da mulher, que a reduz a um mero objeto sexual, a lascívia, a sensualidade,
o bestialismo, a pornografia e outras muitas formas de impureza sexual. Mas quanto ao casamento e ao prazer desfrutado legitimamente entre marido e mulher, nós os consideramos bênçãos de Deus. Portanto, queridos, a nossa conduta sexual deve prezar pela pureza do nosso corpo, pelo respeito ao próximo e, acima de tudo, pelo temor a Deus. Não podemos nos deixar influenciar pela cultura predominante no mundo, visto que fomos renovados em nosso entendimento. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.